começando o programa Amor Sem Fronteiras. Este programa que tem a intenção de divulgar e evidenciar as igrejas evangélicas do nosso estado do Paraná. E hoje nós estamos aqui com o apóstolo Milton Rocha Paz, que é pastor e fundador da Igreja Apostólica Vale da Bênção. Apóstolo, inicialmente eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua história. O senhor nasceu em lar evangélico? Não. Pelo contrário, o meu nascimento foi num lar tradicionalmente católico. Meus pais eram católicos e até os 10 anos de idade eu frequentei a igreja católica. A partir dos 10 anos de idade, por uma iniciativa própria, eu comecei a frequentar a igreja evangélica. Foi aonde eu conheci a Jesus, conheci a palavra e tomei a minha decisão de seguir a Jesus, onde eu estou até hoje. Amém! E de seguir o ministério, em ser pastor, como é que veio essa vontade? Bom, não foi assim espontâneo, veio o desejo porque eu comecei a frequentar uma igreja evangélica. Pelo contrário, eu sempre admirei as pessoas que estavam envolvidas no evangelho, pessoas que pregavam, que ministravam. Isso me fascinava, mas eu não me via fazendo isso. Foi quando o Espírito Santo começou a mover no meu coração e começou a nascer uma sementinha em relação ao evangelho, a ser um pregador da palavra. E a minha história ela é um pouco mais envolvente, André, porque por causa do evangelho, quando eu estava com 12 anos de idade, eu fui obrigado a sair da casa dos meus pais, porque eles não conseguiam me ver frequentando uma igreja evangélica. E isso foi um desafio, porque eu era um adolescente. E então eu fui morar com uma irmã, minha irmã de sangue, que morava em Mato Grosso. E de lá de Mato Grosso eu fui a Rondônia, onde eu conheci o estado de Rondônia pela primeira vez. E comecei a orar a Deus sobre a minha família, sobre o ministério, participava ativamente da igreja em Rondônia. E de repente começou a nascer uma sementinha, um desejo, eu disse para ti, em relação ao evangelho. E eu comecei então a orar para ver qual era a direção que Deus estava me dando em relação ao evangelho. E então foi algo assim muito surpreendente, porque buscando uma resposta de Deus, a igreja na qual eu havia me convertido aqui no estado do Paraná entrou em contato comigo, depois de alguns anos que eu estava morando em Rondônia. E eles fizeram um convite, um contato e um convite ao mesmo tempo, dizendo que se eu tivesse desejo de ingressar no ministério ou me preparar para o santo ministério, eles me dariam todo o respaldo, toda a cobertura financeira para que isso acontecesse. Quando eu recebi essa carta, eu entendi como uma resposta de Deus para a minha vida. Foi onde eu entrei em contato com os meus irmãos da igreja de origem, da qual me converti no início, e disse para eles que havia uma semente no meu coração sobre o evangelho, sobre o ministério. E eles então se prontificaram de me dar o respaldo necessário. Foi onde eu fiz um seminário de Instituto Bíblico, me formei em teologia e ingressei no ministério, sendo o meu primeiro campo aqui em Curitiba. Essa é um pouquinho da minha história. Glória, apóstolo. E o senhor era muito jovenzinho, então veja que Deus cuidou do senhor desde muito jovem. Foi. Eu me vi na experiência do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele foi chamado quando criança, como também o profeta Samuel e outros personagens bíblicos. E eu me via desta forma, mesmo sendo jovem, mas sentia um senso de responsabilidade em relação ao chamado de Deus para a minha vida. Que glória! E o senhor, então, ficou durante muito tempo nessa comunidade, nessa igreja, e aí veio todo um desejo diferente, um outro chamado de Deus. Deus sempre me surpreendeu, Andressa, e sempre me surpreende. O que me fascina é que a mensagem de Deus, a revelação de Deus, ela é gradativa. Deus nunca entregou uma revelação completa a nenhum homem na história. E no meu caso não tem sido diferente. Não tem sido diferente. Deus sempre tem trazido uma revelação gradativa em ordem crescente na minha vida e vai mostrando passo a passo do que eu deveria seguir. Então, mesmo estando em outra denominação, Deus começou a colocar outra sementinha no meu coração. E eu deveria ter um ministério.
e que esse ministério deveria se chamar Vale da Bênção. Eu comecei a orar e buscar de Deus, porque jamais eu iria tomar uma decisão precipitada, jamais eu iria me aventurar, porque eu entendo que ministério não é se aventurar, não é tentar para ver se vai dar certo, é ter uma convicção, uma direção dada por Deus. Fato pelo qual orei 3 anos e meio pedindo confirmações, e nesses 3 anos e meio veio N confirmações que eu deveria ter esse ministério. Então Deus deu o nome, a estratégia, como se trabalhar. Eu apenas queria uma confirmação da hora, do momento que isso deveria acontecer. E então o senhor fundou a Igreja Apostólica Vale da Bênção. Igreja Apostólica Vale da Bênção. Ela inicialmente começou no dia 10 de abril de 2010 aqui em Curitiba. E por que Igreja Apostólica? Ok, uma ótima pergunta. Igreja porque somos uma comunidade integrada, conforme a Bíblia nos apresenta, e apostólica porque nós reconhecemos os 5 ministérios descritos em Efésios capítulo 4, versículo 11, que fala sobre o ministério de apóstolo, o ministério de profeta, o ministério de evangelista, de pastor e mestre. São diferentes caminhos dados por Deus. Na verdade, é uma estratégia, né, que Deus deu para que reconheçamos os 5 ministérios. Os 5 ministérios que Jesus ele trouxe à igreja foi após a sua ascensão. Alguns até confundem a questão apostólica com os primeiros apóstolos que Jesus chamou e os nomeou como apóstolos. Estes foram, na verdade, os apóstolos chamados antes da ascensão, quando Jesus exercia o seu ministério terreno. Efésios capítulo 4 diz que ele subiu e então deu dons aos homens. E nesses dons, que são dons ministeriais, ele deu dom de apóstolo, de profeta, de evangelista, pastor e mestre para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. A sua igreja, então, é fundamentada nestes ministérios? Nos 5 ministérios. E é uma igreja pentecostal? Sim, pentecostal. Nós aceitamos, desenvolvemos os dons ministeriais e os dons espirituais, conforme a Bíblia nos apresenta. Então, somos pentecostais, trabalhamos em célula, trabalhamos em discipulado, que tem sido estratégias de evangelismo que Deus tem nos confiado. Gostaria que o senhor nos contasse um pouquinho mais sobre esses ministérios e tudo o que acontece, toda essa fé da sua igreja. Ok. Os ministérios, conforme eu estava dizendo, que são os 5 ministérios, normalmente eles não são exclusivistas, eles trabalham em conjunto, justamente para a edificação do corpo de Cristo. O ministério apostólico é o ministério que dá uma direção, é o ministério que vai à frente, é o ministério que abre caminho. O ministério de profeta, que busca de Deus a revelação, a direção. O ministério evangelístico, ele tem a função de arrebanhar, de conquistar almas. O ministério pastoral envolve o cuidado das ovelhas, o cuidado da vida de cada discípulo. E o ministério de mestre se atém no ensino, visando um enriquecimento, um crescimento dos nossos discípulos. Bênção, pastor. Então, realmente é pegar aqueles que chegam até a igreja e de todas as formas estar cuidando dessa comunidade, dessas famílias. Consolidando, firmando-os na fé, levando a reconhecer o senhorio de Cristo, fundamentando a sua fé nos fundamentos básicos da fé cristã e levando a um desenvolvimento, um crescimento gradativo, mas contínuo da sua fé e da sua convivência em comunidade. Esse tem sido o nosso desafio. E quando a gente fala dos dons do Espírito Santo, é crer que esse Deus nosso Todo-Poderoso realmente tem esse poder, o Espírito Santo tem o poder da cura. Sim, exatamente, né? Não somente na cura, mas os dons espirituais, ele envolve desde o batismo no Espírito Santo, né? Vários dons espirituais que a Bíblia descreve, dentre eles também o dom da cura divina, dos milagres. Isso está dentro do contexto de uma ação genuína do Espírito Santo de Deus que nós cremos e entendemos que é real. E quando o senhor fala que também é uma igreja em células, gostaria que o senhor explicasse para quem está em casa. Ok, então para quem está nos ouvindo em casa, o trabalho em célula é um trabalho que visa alcançar a família. Um dos pilares que nós nos fundamentamos é a família. Até porque um dos nossos slogans é somos uma igreja família.
E o Evangelho em Casa, nós estamos exatamente dentro do contexto da Igreja Apostólica de Atos. A Igreja Apostólica de Atos, além do templo, ela se reunia de casa em casa. E ali havia comunhão, eles partilhavam junto da palavra, confraternização, era um ambiente familiar. A Bíblia diz que eles conquistavam a simpatia do povo, da sociedade da época, porque era aberta à comunidade. Não era a comunidade vindo para a igreja, mas a igreja indo à comunidade, consequentemente a comunidade vindo para a igreja. É o que nós temos procurado desenvolver. Então desenvolvem pequenos grupos? Pequenos grupos, né? Vai de uma família, por exemplo, aí, desde que a família abra as portas para receber a palavra, automaticamente tem familiares, tem amigos, né? Então não existe um número, tem que ser 15, 10, 20, não. Pode começar com 3, 2 pessoas e aí vai crescendo conforme Deus vai dando a graça e a gente desenvolve aí núcleos celulares, células, né? Festa de células, confraternização de células, enfim, é um ambiente gostoso em comunidade. Para todos estarem juntos. Para todos estarem juntos. Se conhecer, um ajudar o outro. Amizade acaba sendo desenvolvido, partilhar até das necessidades uns dos outros, isso é uma realidade. E acaba ficando mais próximo. Bem mais próximo, bem mais próximo. Eu sempre uso dizer, a igreja é o grande ajuntamento de todos. Mas a célula, o trabalho em casa, é aquele estar junto, é o partilhar junto, é o partilhar do pão que a Bíblia diz junto, das orações, das necessidades, é conviver, é um pouco mais forte. Amém. Já já vamos conhecer um pouco mais sobre a Igreja Apostólica Vale da Bênção. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Amor Sem Fronteiras. Este que é um espaço aberto a todas as igrejas evangélicas da nossa cidade, do nosso estado e também uma bênção para todos que nos assistem. Hoje estamos aqui com o apóstolo Milton Rocha Paz, que é pastor líder e também fundador da Igreja Apostólica Vale da Bênção. Apóstolo, o senhor falou que é uma igreja em células, que tem também os cultos, que é uma igreja pentecostal. Mas eu gostaria que o senhor contasse também um pouquinho sobre a sua família. Eu sei que o senhor tem esposa, filhas, todas participam da igreja? Sim, graças a Deus, Andressa, minha família tem sido uma bênção em minha vida e meu ministério. Inclusive, a minha esposa é pastora Madalena. Tenho uma filha, a Milka, conhecida como Milka, Milclésia. Ela é responsável pelo ministério de adoração da igreja, o ministério de dança. Tenho outra filha que ela é baterista da igreja, sempre envolvidas. E tenho um neto que Deus tem me honrado, inclusive me homenagearam com o meu nome. Isso me deixou feliz. E tem outro neto que está chegando hoje, inclusive, Andressa, o Miguel. O Miguel está chegando hoje também, né? Essa é a minha família local, minha família, né? E dos meus pais, e tem que eu comecei a falando dos meus pais, Andressa, depois que eu entrei no ministério, comecei a trabalhar já, um chamado que Deus colocou em minhas mãos, eu fui até a casa dos meus pais. E aquela barreira que havia anteriormente, ela caiu por terra. Meus pais me aceitaram de braços abertos. Minha mãe se converteu ao Evangelho. Eles passaram a reconhecer o meu ministério. Inclusive, papai esteve na minha casa, participou de cultos que nós ministramos. E não há mais nenhuma barreira, porque no início eu disse a respeito da família que fora muito resistente, muitos mesmo. E isso foi quebrado. Em nome de Jesus, eu atribuo isso ao Senhor Jesus ter quebrado esta barreira e hoje eu e minha família temos uma comunhão perfeita. E isso me alegra muito porque eu vejo Deus cumprindo um chamado sobre a minha vida completo. Amém. Você falou no primeiro bloco um pouquinho sobre como funcionam as células, a igreja em células. Eu gostaria que agora o senhor contasse como acontecem os cultos. Ok. Os nossos cultos... Normalmente eles acontecem nos domingos e também aos sábados. No decorrer da semana, nós temos os grupos familiares, que são as células. E também
reuniões de treinamento para liderança. Então investimos bastante em treinamento de liderança e também nas células. Por isso que a semana ela é preenchida com esse sistema de programação de trabalho, que é evangelismo e também para edificação. E os cultos de sábados e domingos? Tem louvor? Tem Sim, o culto normal, nós temos a parte devocional, a parte de louvor, ministério de dança que atua, né? O ministério de louvor ativo, tem ministração da palavra, oração pelos enfermos, unção com óleo. Nós somos uma igreja pentecostal e fazemos um culto dinâmico, normal, um culto realmente que atrai pessoas para adorar e glorificar a Deus. E quem pode participar da igreja? Quem pode estar presente nestes cultos? Todos podem e devem participar. Inclusive você que está nos ouvindo aí é nosso convidado para participar de um dos nossos cultos. Você é bem-vindo, não importa qual religião que você professe ou crença que você professe, nós somos uma igreja aberta ao chamado que Deus tem e à oportunidade que Ele dá para cada um dos nossos ouvintes. Então não importa qual é a tua linha de pensamento, a igreja é aberta a todos. Ela é pública, sempre nós dizemos que a igreja ela é do Senhor e o Senhor está com os braços abertos e nós também para recebê-los com muito amor, com muito carinho. Amém. São quantas sedes hoje? Hoje nós estamos aqui no estado do Paraná, principalmente Curitiba. Nós estamos aqui no bairro do Portão, na rua Caetano Marquezine 268, que fica aqui a nossa igreja que começou praticamente. É a igreja matriz. Poderíamos assim dizer, começou tudo ali. Nós estamos também em Piraquara, na Fazenda Rio Grande, estamos em Balsa Nova, que é a região de Campo Largo. Depois nós estamos também em Florianópolis, Santa Catarina. Deus tem nos dado a graça de estar no estado de Rondônia, ali representado, na cidade de Porto Velho, que é a capital, e na cidade de Mirante da Serra. 7 sedes, sim, então, hoje. Graças a Deus, Deus tem nos honrado. Elas acontecem da mesma forma. Mesma forma, tem os seus cultos, tem as suas células, tem o discipulado, tem os treinamentos para edificação, todas da mesma maneira. E esse convite que eu deixei aqui aberto é a todos, todas as nossas IAVBs funcionam desta forma, desta maneira. E este nome, o senhor falou que foi Deus que te chamou e com este nome já Vale da Bênção. Exatamente. Foi uma experiência interessante. Deus começou a ministrar em nosso coração a respeito do Vale da Bênção, na vitória que Josafá teve no Vale de Beraca, que traduzido é Vale de Bênção, Vale da Bênção. E ali, por 3 dias, eles só colheram os despojos, porque a vitória foi dada pelo Senhor. E Deus começou a ministrar que quando a gente obedece à voz dEle, atende à voz dEle, a provisão, o suprimento, é Ele que nos proporciona, é Ele que nos dá. E nós temos provado isso, Andressa, desde o início, a provisão de Deus, temos visto a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus tem sido algo muito lindo em nosso ministério. Apóstolo, a gente vê que a tua história toda foi baseada nessa fé, nessa entrega ao Senhor Jesus. Entrega absoluta, né? Uma entrega total que nós fizemos. A nossa dependência hoje, ela é totalmente, Andressa, de Deus. Totalmente. Eu sempre uso dizer que nós vivemos literalmente por fé. O nosso ministério começou pela fé, nós vivemos pela fé e devemos prosseguir até onde o Senhor permitir pela fé. Amém. Gostaria agora que o senhor deixasse uma mensagem muito especial, e com certeza tem muita gente nos assistindo que ainda não conhece uma igreja evangélica, de repente está assistindo este programa pela primeira vez e até tem vontade, está sentindo um desejo no coração de entregar a vida para o Senhor Jesus, mas não sabe muito bem o que é isso e tem vontade de conhecer uma igreja evangélica e está agora assistindo este programa. Então vamos usar dessa oportunidade. Ok, é uma alegria, é um privilégio poder trazer aqui uma rápida reflexão sobre a palavra de Deus, baseado inclusive na minha história. E pude provar o grande amor de Deus ainda na minha adolescência. O cuidado de Deus foi muito visível na minha vida. A fé que existe em meu coração foi Ele que colocou. Não havia nada, absolutamente nada, que viesse me conduzir para esse caminho, a não ser o amor de Deus. E isso tem se tornado uma realidade no nosso ministério, onde nós temos estendido as mãos, independentemente da idade ou do estilo da pessoa, porque nós compreendemos que o amor de Deus está além
de qualquer preconceito. Aliás, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ele alcança a todos indistintamente. Quando Jesus cumpriu a sua missão na face da terra, a Bíblia Sagrada nos afirma com muita clareza uma mensagem profunda, que ele veio transmitir o amor de Deus à humanidade, ao mundo. A Bíblia chega a afirmar que Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira muito grande, não tem um significado maior para estender, para mostrar a expansão desse amor de Deus, a não ser Jesus. Jesus veio para revelar o amor de Deus. E quando Jesus morreu com os braços abertos ali na cruz, isso significava de todos os lados, de todos os cantos. O amor de Deus, ele alcança a cada um indistintamente. Nós estamos chegando ao final deste ano, de 2014, e é um tempo de você refletir no amor de Deus. Quantas pessoas chegam ao final do ano desesperado, muitas vezes desiludido, muitas vezes decepcionado com diversas situações, mas eu quero que você chegue nesse final de ano com uma certeza: o amor de Deus é maior do que a tua dificuldade. O amor de Deus é maior do que a sua decepção. O amor de Deus completará a felicidade na sua vida. Amém. Amém. Muito obrigada. Apóstolo, então agora, no mês de dezembro, também tem uma data muito importante para a sua igreja, aniversário de vocês. Sim. Mais um ano da igreja IAVB. Mais uma conquista, Andressa. Agora, nos dias 12 e 13 de dezembro, nós estaremos comemorando mais um aniversário de ações de graça por aquilo que Deus concedeu a nós. Isso é uma honra, porque em pouco tempo Deus mostrou para nós que tudo é possível ao que crê. E nós estamos caminhando para novas conquistas em nome de Jesus. Amém. 4 anos de existência. Isso. 7 sedes. Graças a Deus. Já atingindo outros estados, porque a igreja começou aqui em Curitiba, mas está em Rondônia, Sim. em Florianópolis, em outras regiões. Então, que Deus continue ungindo e abençoando esse ministério. Amém. Que seja uma glória. Amém. E agora eu gostaria de uma oração. Então, por quem está em casa, tenho certeza que tem muita gente nos assistindo agora e que precisa da provisão divina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então agora aquela oração que você está esperando. Amém. Vamos orar então em nome do Senhor Jesus. Querido Pai que estás nos céus, queremos neste momento agradecê-lo, porque eu sei que o teu amor é muito grande e tem chegado até nós. Eu espero agora que a tua graça, que a tua provisão possa descer como o orvalho quando desce sobre a relva, possa descer sobre a vida de cada um dos nossos ouvintes agora, que esta proteção que a tua palavra nos ensina possa vir sobre a vida de cada um deles agora, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo comunhão, e que esta casa onde nos assiste possa receber a visitação do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo de Deus, e que a graça do Senhor repouse sobre este lar, não somente agora, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Apóstolo, obrigada, uma oração poderosa. Amém. Eu gostaria que o senhor mais uma vez fizesse o convite, então, para quem está em casa, para participar das tuas igrejas. Nós queremos, com muita alegria em nosso coração, convidar a todos os nossos ouvintes para participar conosco de um dos nossos cultos em uma das nossas igrejas IAVBs, especialmente aqui em Curitiba, os que estão nos ouvindo, que possam participar conosco ali na rua Caetano Marquezine, 268, no bairro do Portão. Fica próximo ao Shopping Total e próximo ao Balarote, um lugar estratégico, esquina com a Rápida do Portão, e serão bem recebidos em nome de Jesus. Amém. E tem o site de vocês também? Isso, tem o nosso site, né? www.iavb.com.br. Esse é o nosso site. Lá tem todas as informações. Todas as informações necessárias, você acessando o site, e não só informações, mas estudos, reflexões, mensagem, testemunhos estão ali no nosso site. Inclusive é um espaço para quem quiser fazer mais perguntas, quem quiser entrar em contato, né, deixar as mensagens também. Existe. Se você quiser entrar em contato, o nosso ouvinte quiser entrar em contato e deixar ali alguma sugestão, alguma pergunta, ou até pedir para entrarmos em contato, será um prazer, que a nossa secretaria estará atendendo com muita alegria. Apóstolo, muito obrigada. Que Deus continue te usando poderosamente e que essa igreja, a Igreja Apostólica Vale da Bênção,
seja realmente uma bênção poderosa para toda a nossa nação, para todo o nosso Brasil. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Andressa, que Deus te abençoe, que esse programa continue indo além fronteiras, em nome de Jesus. Muito obrigado. Eu que agradeço. O programa Amor Sem Fronteiras de hoje vai ficando por aqui. Lembre, se você tem uma igreja, uma comunidade, quer também participar deste espaço, entre em contato conosco. Pode ser pelo e-mail contato@tvles.com ou pelo telefone 3029-7770. Que Deus te abençoe. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando os homens não puderam me atender. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou, e o milagre vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todos